Olá, meus amigos, está no ar a 20ª rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou sempre aqui com João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola no Brasil. Mas a gente vai começar, claro, falando muito do futebol brasileiro, representantes do futebol sul-americano, Palmeiras e Flamengo, Brasil mais uma vez numa grande final, esse predomínio do futebol brasileiro. E o interessante é que esse duelo em Lima, neste sábado, às 6 horas da tarde, com transmissão da ESPN, ele coloca frente a frente as duas melhores equipes dos últimos anos no futebol brasileiro e poderemos ter o tetracampeão, porque os dois são tricampeões e poderemos ter um tetracampeão. Vamos analisar as prováveis escalações, dar os nossos palpites, esperamos que vocês também participem. João, é um duelo que a gente pode dizer, isso aí é duelo de gigantes, né? Até todo mundo fala sobre isso, mas é difícil de prever um resultado, tamanho equilíbrio, embora características diferentes. O time do Abel Ferreira, uma equipe mais equilibrada do ponto de vista defensivo, estratégico, e o Flamengo com um super elenco, muito mais no talento, embora tenha também, claro, a estratégia do Felipe Luiz, tática, enfim. Mas é uma equipe que, às vezes, até quando a tática não funciona, a técnica muito elevada dos seus jogadores, não estou dizendo que o Palmeiras também não tenha jogadores de qualidade, mas acaba sendo o detalhe, o jogador, na jogada individual do Flamengo podendo prevalecer. Por isso que o duelo é muito interessante, João. Tudo bem? Tudo bem, Caco? Olá a todos. Sim, muito interessante. É o novo grande clássico, né, da América do Sul. Acho que até já está superando o Boca River, né, de tão importante, pelo menos em qualidade. É evidente que a rivalidade Boca River é muito superior, porque é muito mais antiga e são dois clubes vizinhos em Buenos Aires, mas Palmeiras e Flamengo já virou pelo menos um clássico sul-americano. O brasileiro sempre foi, né, mas agora sul-americano também, porque têm sido os grandes dominadores. Um deles, como você já falou, vai ser o primeiro tetra brasileiro. É, enfim, vamos ver, jogo muito, muito disputado. Eu acho que é um pouco isso, concordo com você. O Palmeiras um pouquinho mais trabalhado taticamente, mais difícil de ser batido, mas por outro lado, o Flamengo com mais qualidade técnica. Ganha aos pontos, não é uma superioridade gigante, mas mais qualidade técnica lá na frente, com jogadores ainda mais decisivos, talvez. Quando você tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, pode jogar com Luís Araújo ou Samuel Lino nas alas, ou pode jogar com Carrascal e Cebolinha, e ainda falta Pedro, e ainda falta Plata, né? É muita qualidade assim na frente, e talvez um pouco mais do que o Palmeiras nesse aspecto, enquanto que o Palmeiras tem uma qualidade talvez melhor ali de grupo, de conjunto, né? De meio campo forte, de zaga já muito rotinada, com Gomes e Murilo, e agora com esse acrescento do Bruno Fux, que deve jogar talvez um pouquinho mais à frente, ali como trinco, como nós dizemos em Portugal, ali como primeiro volante, né? Enfim, vai ser um jogo disputadíssimo. Todo mundo se anda a perguntar. Eu vejo aqui nos programas de TV brasileiro quem é o favorito, quem não é. Todo mundo diz que é impossível de dizer alguém. Para dizer alguma coisa, eu diria que é 51% Flamengo, por causa do momento, né? Há vários itens que a gente tem que tomar em consideração. Tradição tem os dois imensa, camisa tem os dois gigantes. Então, acho que se houver alguma diferença, está aí no momento, né? O Palmeiras está a passar por um momento um pouco difícil, 5 jogos sem vencer, e o Flamengo está mais descansado, o campeonato já está no bolso, vamos dizer assim, e então pode jogar um pouquinho mais à vontade. Mas isso também pode ser uma vantagem para o Palmeiras, que vai dar tudo por tudo para não sair desta temporada sem nenhum título, enquanto que o Flamengo pode ter ali algum certo relaxe a mais, enfim. Mas eu daria, só para não ficar em cima do muro totalmente, diria que o Flamengo 51%, 52%, Palmeiras 48%, 49% de favoritismo. Sim, mas arrisca um placar até o final? O meu placar vai ser 0-0, vai ser um jogo. Estes jogos, muitas vezes, que têm muita expectativa, acabam por desiludir um pouco, não é? E são tão tensos para acabar por haver ali mais cuidados defensivos e táticos do que propriamente rasgos ofensivos.
e portanto aposto no 0-0. Tomara que erre, né? A gente quer gols. E depois aposto que o Flamengo vai vencer nos pênaltis. Enfim, palpite, né? Obviamente que vale o que vale, não vale quase nada, mas é um palpite que eu. Mas é um palpite provável, tanto para um lado como para o outro, 1-0, enfim, 1-0. É difícil mesmo ser um jogo de goleada. Agora, a circunstância do jogo que vai dizer isso. Daqui a pouco muda tudo, a gente se surpreende e tem uma equipe que sobressai de uma maneira extraordinária, porque é um jogo único. O jogo único tem esse aspecto assim que naquele momento, naquele dia, naquela hora, na atmosfera de Lima, que o Flamengo conhece melhor, mas não são os mesmos jogadores. Tudo depende muito daquele momento. Esse jogo em campo neutro ele tem uma característica diferente. A viagem, como é que foi, enfim, não é jogar na casa do adversário, que aí sempre esse em casa tem vantagem. São 2 visitantes num campo neutro com torcidas divididas, muito legal, a torcida gigante do Palmeiras e ainda maior do Flamengo, mas estádio dividido, né, por um equilíbrio que faz a Conmebol, enfim, vai ser uma festa muito bonita brasileira, fora do Brasil, isso com certeza, por mais que tenhamos sempre, a gente vê aí, nem gosto de ver incidentes, torcedores em Lima, uma vergonha, coisa chata, a gente quer ver a festa, a alegria e muitos gols. Mas o Palmeiras, especulações, até você me mandando, e eu estava olhando também, é um falso, talvez um falso terceiro zagueiro ali, o próprio Bruno Fux, para quando puder se defender, descendo os laterais, o Abel Ferreira faz o que muitas equipes no mundo, tenho visto isso em tendência mundial, tenho falado sobre isso, inclusive em equipes que vão disputar a Copa do Mundo, de ter algum jogador que possa ser um falso zagueiro, porque se ele é volante, ele desce para zagueiro, ou um falso volante, que eu chamo assim, porque como tem falso 9, falso ponta, isso tem acontecido muito. Então, o Carlos Miguel, o Kelvin Gomes, o Murilo e o Piquerez e o Bruno Fux, sendo aquele primeiro volante, mas se ele desce, ele entra ali na zaga. Andréas Pereira, Veiga, o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Alan, jogador bem aberto pela direita, acredito que é um jogador que pode desequilibrar bastante, tem muita qualidade, a exemplo do que fazia o Estevão ali pelo lado direito, e esse trio fica muito forte, até numa jogada reativa mesmo, roubando a bola, acelerando o jogo, o Palmeiras. Por isso meu palpite, já vou dar e já vou escalar o Flamengo, João. É o Palmeiras numa bola, mas não aquela bola da equipe que sempre fica fechada, uma equipe que vai propor em algum momento o jogo também, vai acabar vencendo o jogo. E eu não vejo gol dos atacantes, talvez alguém do meio, alguma surpresa. Eu só espero, não sei. Imagina se o Andréas Pereira faz o gol, né? Aí teremos debate por quantos dias, tamanho aquele erro, aquela falha que acaba no gol do Palmeiras, quando ele foi para o Palmeiras, o torcedor do Flamengo, eu sabia, e não tem nada a ver isso, mas que vai dar debate, vai ser lembrado isso sim. Flamengo, Rossi, Varela, Danilo, possibilidade do Léo Ortiz, Léo Pereira, com o Léo Ortiz, eu acho que uma zaga que sai melhor, mas ela é mais leve, o Danilo coloca uma força física maior, experiência também, mas acho que o Léo Ortiz é mais veloz, é mais rápido, é melhor hoje para o Flamengo. Alexandro, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo ou Carrascal. O Luiz Araújo, um jogador que cai às vezes bem pela ponta, com aquele chute direto muito forte. Carrascal já circula na criatividade. Eu vejo o Carrascal importante, aí vou chegar no que eu penso do Flamengo. Se o Palmeiras quiser parar o Flamengo, ele tem que tentar parar primeiro o Arrascaeta, que tudo passa por ele. Anulando o Arrascaeta, o Palmeiras já tem um grande caminho. Mas com o Carrascal, eu acredito que tem mais um jogador com uma característica de construção, com habilidade, toque de bola. O Luiz Araújo é um jogador mais direto, mais de domina e chuta, domina e toca, domina e cruza, mas é muito bom definidor. Aí Samuel Lino ou Cebolinha, acredita que pela fase do Samuel Lino, estava sendo um jogador mais indicado, mas não vinha tão bem, o Cebolinha recuperando, e o Bruno Henrique por não ter o Pedro. Mas aí a gente chega também nas possibilidades de quem joga
ou quem não pode jogar e algumas ausências que temos aí de jogadores. Eu vejo assim o Everton, um jogador muito importante, faz muita falta para o Palmeiras. Por mais que o Carlos Miguel seja bom goleiro, mas eu digo é a liderança, é a presença, é aquele piscar de olhos com a defesa que faz muita falta. E no lado, eu gosto da força física do Paulinho, a gente viu o Paulinho quando entrava, interessante. Mas eu não vejo mais nenhuma outra falta tão grave assim. O Paulinho não vejo também, porque Flaco e Vitor Roque estão bem, mas faria falta para um segundo tempo, seria interessante. Agora o Pedro faz muita falta para o Flamengo, por mais que o Bruno Henrique fazendo gol no finalzinho do Brasileiro ali, ainda colocando o Flamengo muito próximo do título brasileiro. Ele é muito bom de cabeça, inclusive em escanteios, em jogos apertados. O Bruno Henrique é aquele cara que acha um gol de cabeça, mesmo com uma marcação apertada. É um grande jogador. Ele e a Arrascaína ainda remanescente daquele grande time do Flamengo. Mas eu não vejo tantos problemas que não seja o Pedro, né, e o Everton no Palmeiras. Eu vejo como as ausências que serão mais sentidas. Não sei qual é a tua opinião, João. Sim, concordo, né? O Lucas Evangelista também falta no Palmeiras, mas teve pouco tempo de Palmeiras para que a sua ausência seja tão sentida assim, embora seja um ótimo jogador. E o Paulinho é isso, eu acho que o Paulinho é um grande jogador, né? Ele provou sempre que jogou, provou ser um grande jogador. Só que também, como jogou tão poucas vezes, não dá para sentir uma ausência, né? Porque ele nunca foi um titular indiscutível, não por falta de qualidade, mas por falta de tempo, né? Se por acaso ele tivesse estado saudável todo o ano, e provavelmente a dupla Vitor Roque e Flaco não seria dupla Vitor Roque e Flaco, seria com o Paulinho lá entre eles, né? A questão é que o Paulinho acabou por estar ausente todo o ano, tem curiosidade se o Paulinho voltar a 100%, e se o Flaco e o Vitor Roque não forem negociados, acredito que não, como é que o Abel, e eu digo Abel porque o Abel acabou de confirmar ontem que vai continuar no Palmeiras, que não precisa de assinar contrato, que já disse de palavra, mas eu teria, vai ser interessante ver como é que o Abel vai juntar Flaco, Vitor Roque e Paulinho, porque eu acho que o Paulinho em forma tem que ser titular de qualquer equipe do Brasil, eu acho, é muito bom jogador. Portanto, o Paulinho faz falta, mas não quem faz muito mais falta é o Everton, como você falou, porque o Everton é um membro fundamental, essencial desse Palmeiras, não desse ano, mas dos últimos 4, 5 anos, então, obviamente que se sente a falta, embora o Carlos Miguel agora começou meio manco, né? Mas agora o Carlos Miguel está defendendo muito já, né? Então, não é que seja não é que o reserva seja ruim, mas a verdade é que o titular era muito importante por causa dessa liderança. Por isso, sim, as ausências maiores, concordo com você, é o Everton e Pedro. Se o Léo Ortiz não jogar, né, porque ele consta que está a 80%, também é uma ausência de peso, por mais que o Danilo seja um jogador tão experimentado que, obviamente, que está acostumado a este tipo de jogos, mas o Léo Ortiz é realmente um grande zagueiro. Só que ontem eu ouvia, penso que na Sport TV, o Filipe Bastos, ex-jogador, falando, cravando, né? Porque ele disse que tinha uma informação que o Léo Ortiz vai jogar, porque tem estado a ser preservado para agora entrar nesse jogo. Pode ser arriscado, pode ser que à última hora o Filipe Luís pense melhor jogar pelo seguro e colocar o Danilo a 100% que o Léo Ortiz a 85% ou 90%, mas se o Léo Ortiz jogar, deixa obviamente ser ausência, e por isso as ausências maiores concordo com você, a Pedro e o Everton. A propósito do Abel, você tem aí números que ele pode virar um técnico tão importante na história, em termos de números, com mais uma conquista. E eu vejo ele sempre muito estrategista, e muita gente criticando até ele já ter largado. Ele foi muito claro. Se fosse um técnico brasileiro, eu desconfiaria que seria aquele chamado migué, né? Eu larguei o brasileiro para tentar deixar o Flamengo mais relaxado, enfim, o próprio Cruzeiro, mas não. Realmente ele coloca um time bem reserva contra o Grêmio, até sai na frente, depois sofre uma virada, mas ele poupou demais o time, apostando muito na Libertadores. E se você pensar que o brasileiro realmente estava muito complicado e a única forma de tentar ganhar tamanho equilíbrio que é a Libertadores, mesmo que não ganhe com essa estratégia, um já está praticamente perdido e o outro é um jogo único, que se ele perder não é nenhum vexame, a não ser que seja
mas mesmo assim não é vexame, mas se o Flamengo golear, fica ruim, vai sofrer críticas, a torcida do Palmeiras vai ficar chateada. Aliás, eu nem passei um bastidor, eu estou, pela minha janela, eu estou vendo o Allianz Parque aqui, no hotel que eu estou em São Paulo hoje, eu estou sentindo o cheiro, claro, o jogo é em Lima, mas é impressionante o ambiente aqui dos palmeirenses, a cidade pintada de verde, ainda mais nesse bairro aqui, essa coisa do Palestra Itália tão histórica aqui, do Allianz Parque. Nossa, tá pintado as lojinhas do Palmeiras vendendo camiseta, é criança, é um clima. E hoje, 6 da manhã, João, agora parou, não sei se é alguma coisa que acontece todos os dias. 6 da manhã, buzinaço aqui na frente. Aqueles caras que já vão trabalhar e começam a buzinar para o estádio. Eu entendi, será que tem um trânsito, alguma coisa? Daí eu vi que era um buzinaço meio carreata, assim. E aí, ei, grito de torcida. Daí, aí caiu a ficha, claro, o torcida do Palmeiras já está vivendo o clima do jogo. Mas falar em Palmeiras, depois a gente pode falar um pouquinho desse espetacular técnico que é o Felipe Luiz, jovem ainda, mas o Abel pode estabelecer recorde e ultrapassar até grandes técnicos, como o próprio Filipão, o Tele, o Autuori, né, João? Isso. Se ele vencer, ele ultrapassa o Felipão, o Tele e o Autuori, que tem ambos 2 Libertadores no currículo, né? E fica com 3 títulos conquistados, todos pelo Palmeiras, ao lado do Osvaldo Zubeldia, que era nada a ver com o Zubeldia, que ontem levou o Fluminense a golear por 6-0. Nossa, que goleada. Nada a ver com ele, mas o Osvaldo Zubeldia, que era o treinador do Estudiantes, ganhou 3 títulos pelos Estudiantes. Portanto, ultrapassaria toda essa turma dos 2 títulos e ficaria com 3 títulos só ao lado do Osvaldo Zubeldia e um atrás do Carlos Bianchi, que ganhou pelo Vélez e pelo Boca Juniors 4. Grande Bianchi, Carlos Bianchi, baita Exato. técnico. E sendo que, por outro lado, seria, se o Abel ganhar, seria a 5ª Libertadores em 7 anos erguida por um treinador português, né? O que é extraordinário porque os treinadores portugueses só têm 5, né? Até lá, até o Jorge Jesus ganhar, era uma coisa. Quando o Jorge Jesus ganhou a Libertadores, além de ter sido extraordinário feito, né? Foi mais pelo insólito, né? Pelo inusitado, né? Um treinador português ganhar a Libertadores era uma coisa que há uns anos ninguém pensaria, porque poucos trabalhavam aqui na América do Sul, no Brasil ou noutro país qualquer. De repente venceu a primeira, parecia uma coisa meio que fora da curva, só que de repente o Abel já ganhou 2, 3, soma 3, o Alberto Jorge Zuma soma 4, se o Abel ganhar amanhã, porque a gente está a gravar na sexta-feira, não sei quando é que estão vendo esse programa, mas a gente está gravando na sexta-feira, se o Abel ganhar amanhã é a 5ª em 7 temporadas levantada por portugueses, que era uma coisa meio que não cogitada há pouco tempo, né? Há uma onda de portugueses, né? Virou moda. O Abel, ele trouxe isso. Sempre teve essa, tanto que temos o nosso canal em função disso. Mas será que teremos uma onda também de dirigentes, executivos? Eu queria que você trouxesse bastidores e informações da entrevista que você fez com o José Boto, falando e comparando esse ambiente, ele muito impressionado, claro, com a gigantesca torcida do Flamengo, muito acima, superior em números e ambiente do que o próprio Benfica. Ele falou sobre isso e a gente está curioso, João. Claro que convidamos a todos a lerem e acompanharem no jornal A Bola, né? Mas é legal trazer alguma coisa interessante também nesse sentido do que você conseguiu apurar com ele. Sim, é uma entrevista de 2 páginas no jornal, né, impresso, com o José Boto, em que ele pedia, antes da entrevista, para não se falar de Benfica, porque é sempre a tentação, né, num jornal português, se falar de Benfica, e ele trabalhou lá há alguns anos como diretor de scouting, né, dos olheiros, entre outras funções. Mas, logicamente, que acabei sempre fazendo uma pergunta ou 2 sobre Benfica, e essa acabou por ir para o título, né, para a manchete, né, e em que ele fala que a emoção que se vive no Flamengo é ainda maior do que vivia no Benfica. O Benfica é uma espécie de, para quem não conhece tão bem, uma espécie de Flamengo em Portugal, né? Com uma torcida, com mais torcida que os outros, a torcida apaixonada, logicamente, um clube muito popular, mas não é tanto o Flamengo, obviamente, pelo gigantismo do Brasil, por comparação com Portugal.
Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, não tem comparação. O Flamengo ainda é mais extraordinário. E a paixão, o jeito, a emoção que se coloca no Brasil, no futebol brasileiro, é ainda maior do que em Portugal. Em Portugal já é muita, mas no Brasil ainda é mais. Essa emoção é muito bonita porque faz com que haja torcidas incríveis, estádios quentes, mas tem um lado também negativo que ele fala na entrevista, que é o excesso de emoção muitas vezes leva a problemas como a quantidade incrível de demissões de técnicos, etc., porque acabou, o cara é um herói, no dia seguinte já é um vilão e tal. Em Portugal também se vive um pouco isso. Portugal é uma espécie de Europa, mas mais sul-americana, em certa medida, porque tal como a Itália, como a Espanha, mais no sul, tem sangue latino, né? Ao contrário da Europa mais dos ingleses, os alemães, os nórdicos, etc., que são ainda mais racionais, mas aqui no Brasil realmente é mais do que Portugal e ele, obviamente, que sente essa dificuldade. Ele falou também que o Filipe Luís, eu perguntei se o Filipe Luís estaria preparado para treinar um Benfica, para treinar um clube europeu, ele disse que está preparadíssimo. Quem treina no Flamengo está preparado para treinar qualquer clube europeu, nomeadamente o Benfica, que foi o termo de comparação que eu usei, né? E pronto, e ao longo da entrevista, o José Boto fala que ainda não foi à praia, o que é absolutamente extraordinário, né? 9 meses de Rio de Janeiro ainda não foi à praia por questões pessoais dele, não é muito ligado em praia, porque não tem muito tempo, porque há muita sede, né? Isso Muita que sede. se chama boto, né? Exatamente. Talvez o boto é mais afeito, tem boto no mar, claro, muito no Rio Grande do Sul, mas o boto mais do Rio, no Amazonas, tem o boto cor-de-rosa, enfim. Nesse é um caso, boto rubro-negro meio acanhado, né? Esse boto rubro-negro ele não gosta muito de praia e por isso ainda não foi, mas disse que tem que ir porque é obrigatório, né? Enfim, e falou um pouco de mercado do Flamengo, sem abrir muito sem dar muitas novidades, né? Mas falou também um pouquinho do mercado, sobre o Juninho, que é um jogador que ele contratou pelo qual tem sido criticado, porque obviamente é um jogador para ser terceira opção, mais ou menos como atacante, de um jogador irlandês chamado Mickey Johnston, que ele e o Filipe Luís deram o aval, mas depois a direção do clube achou que não era para vir, ou seja, houve alguns... Não tem sido um mar de rosas, por falar em mar, né? Não tem sido um mar de rosas os 9 meses do Boto no Flamengo, mas tem sido positivo, né? Poucas semanas de acabar a temporada, o Flamengo pode ganhar os 2 principais títulos, que é o Brasileirão e a Libertadores. Acho que não sai com um ano perdido. Não, de jeito nenhum. Mas o torcedor vai cobrar demais se perder a Libertadores, porque o brasileiro está muito próximo. Acho difícil, quase impossível perder o Brasileirão. Agora, quem não quer perder jogos e não perder a última chance na Copa é o Neymar, que está pensando em se sacrificar, né, para jogar no sacrifício, com problemas físicos mais uma vez, contra o Sport, um jogo teoricamente mais fácil, mas que pode até queimar o Neymar. Mas chega um momento que há uma contagem regressiva para a Copa, mas eu acredito que é um tiro no pé, usando uma expressão bem popular, João. Porque o Ancelotti, ele já disse, deixou bem claro, que a vaga de qualquer jogador, claro que tem que ter qualidade, ela passa pela questão física. Então eu acredito que o Neymar ele podia se recolher, até porque pode também comprometer a campanha do Santos, porque o time vai jogar em função dele e daqui a pouco cai para a segunda divisão e isso na imagem dele vai pesar também. Isso vai dar o aval para que o Ancelotti, o ano que vem, talvez não chame de novo no início, ali por março, justamente porque termina o ano, o Santos vai mal, imagina se o Santos cai, com ou sem Neymar, não é legal. O que eu vejo que o Neymar ele não tem cabeça fria, que é uma frase do cabeça quente, para mim não é nada cabeça fria, ele é estrategista frio, o Abel, mas é muito quente, até caliente, podendo usar uma expressão castelhana para Libertadores, que ele conhece bem, mas sem devagar muito. O Neymar deveria, na minha opinião, pensar na questão física e fazer assim um grupo de trabalho, um processo como fez o próprio Ronaldo Fenômeno para recuperar o joelho, que não é o caso dele, ele não tem uma lesão específica, ele sofre uma ou outra, mas tudo em função também da última lesão que ele teve, que ela acaba tendo reflexo, mas cuidar da forma física, alimentação, do mental,
eu digo um grupo de trabalho médico mesmo, científico, e ele se determinar a fisicamente abrir a temporada do ano que vem em plena forma, super bem preparado fisicamente. Eu tenho certeza que se ele começa, mesmo no estadual, no paulista, voando, e ele começa a fazer gols, ele joga clássico, pode até perder para o Palmeiras, para o São Paulo, não importa o resultado, mas o Neymar sendo um jogador espetacular, fisicamente muito forte, chutando em gol, chegando na linha de fundo, com velocidade, aquela rapidez dele. O Brasil vai chamar pela convocação, nós vamos começar a dizer, o Neymar está merecendo, ele voltou, mas ele não faz por onde? Porque a técnica do Neymar, ele não precisa mostrar que ele é craque de bola, ele não acordou para isso. Ele precisa mostrar que ele é atleta, ele tem disciplina para ser um atleta, e ele não faz isso. Só que há aí um fator que entra nessa equação, que é, se o Santos não ganha, o Santos pode cair, né? E seria um grande vexame para o Neymar, né? Ter vindo para o Santos, ter aquela euforia toda, agora sim o Santos vai voltar a ser aquele velho Santos, e de repente o Santos cair, né? Então ele também está, eu acho que ele está, não é só o lado físico e o lado Copa do Mundo, não é só Neymar Futebol Clube, mas é também Santos Futebol Clube. O Santos está numa situação em que precisa de fazer pontos, não cai. E se cair, isso acaba por cair em cima do próprio Neymar, né? Nos ombros dele. Então, eu acho que ele deve estar a pensar também nisso. O Santos não pode cair divisão, que isso aí seria um vexame para mim, né? Então, por isso ele quer jogar com o Sport, né, por cima, que é um jogo teoricamente mais fácil, que o Sport também já entregou, já largou, já deitou a toalha, né? Então ele está meio que numa encruzilhada, por isso é que inclusive falou o pai do Neymar, o Neymar Sênior, etc., que disse que ele vai jogar com o Sport mesmo, a revelia dos médicos, enfim. Vamos ver, vai ser uma questão muito complicada, com todas as que envolvem o Neymar nos últimos anos, né? E você está falando que ele devia se recuperar e depois começar a próxima época voando, eu concordo com você, só que será que ele tem essa confiança? Porque ele muitas vezes está parado, fica parado um tempão e depois quando volta lesiona passar 2 jogos, né? Portanto também não adianta muito. Não, o problema é que ele não abre mão do carnaval, do navio, esse tipo de coisa. É passeio de lancha no verão, não sei, foto pro Instagram, não sei aonde. Ele deveria estar postando no Instagram, ele treinando às 6 da manhã, ele numa praia mostrando que está treinando fisicamente, que está cuidando da alimentação, não jogando videogame, nada contra. O jogador faz o que quer, pode fazer festa, curtir, todos fazem, todos nós fazemos, todos nós temos nosso momento de celebração, de festa, de diversão. Agora, um atleta, ele tem que ter uma disciplina que o Neymar não tem, nunca teve. Agora, eu concordo com isso. Se ele tem convicção de que ele possa ajudar num sacrifício, mas que não comprometa fisicamente, ele tem que pensar nele como Copa do Mundo. Eu sei que o coração santista, isso é legal. Esse é um lado bacana dele. O coração santista batendo forte e ele sofrendo pelo Santos é uma coisa bacana. Agora, se ele não está em condição, ele não pode ir à revelia do médico. Imagina o médico dizer, Neymar, se você jogar, você corre o risco de romper uma musculatura, ficar 4 meses ou 1 mês fora, vai voltar em janeiro, aí tem férias, vai comprometer a tua temporada de 2026. Mas, enfim, eu vejo como uma decisão temerária. Agora, se o médico diz que ele tem condição de jogar uns 20, 30 minutos numa intensidade alta e depois dar uma desacelerada e ele faz um gol, ajuda o Santos a pelo menos fazer uma boa vitória contra o Sport, nem que nos outros jogos daqui a pouco ele dá uma parada. Enfim, mas eu acho muito polêmico isso, complicado. O Neymar tem que se preparar melhor, porque eu quero o Neymar preparado para poder ter essa possibilidade de o Brasil ter mais um grande jogador na Copa. Por que não? Por mais que talvez seja difícil deixar ele no banco se ele tiver a pleno, não sei como é que ele vai aceitar isso. Ele é complicado para esse tipo de coisa. E ele realmente foi muito acima de grandes jogadores. Ele é admirado pelos jogadores. Eles encaram ele como um grande jogador. Mas que sorte que nós temos hoje, e tenho falado pouco disso. O Estevão está virando um jogador espetacular e daqui a pouco vai virar o protagonista do Brasil. Ele pode ultrapassar a Rafinha, se já não ultrapassou, o Vini Júnior. O Estevão é um jogador espetacular. Acho que estamos diante
de um jogador que pode ser o protagonista do Brasil na Copa, está cada vez melhor no Chelsea, enfim, O e na Brasil seleção. acho que o Brasil está menos Neymar dependente do que estava, né? Acho que ao longo da Isso é era bom, né? ao longo da era Ancelotti isso ficou provado, né? Com além da Vini Júnior, Rafinha, o Estevão, que você falou que já é um craque, e outros como tantos outros, como Luiz Henrique, tem um monte de opção ali para o ataque, né? É evidente que o Neymar tem outro peso, mas eu sempre falei que a importância do Neymar nem era só técnica, né? Era também um pouco de haver mais um líder, mais um cara experiente. Mas com o Casemiro lá, Alexandre, Danilo, etc., de repente até que o É, Neymar não é essencial, né? e o técnico italiano, ele prima muito, valoriza muito a questão de conjunto, né? Não tanto. Ele fala que no chamado último terço lá é com o jogador. Ele deixa a liberdade e a criatividade. Mas eu não digo em relação a isso, mas ele valoriza muito a questão do conjunto, do grupo, do ambiente também, das lideranças, de que não é um ou dois protagonistas, né? Não são dois protagonistas, é um time inteiro, é um grupo. Ele está construindo isso muito bem em pouco tempo. Falar em construção, bons resultados dos portugueses, vários. Vamos começar pelos clubes portugueses ganhando na Europa. O mais recente, o Porto, pela Liga Europa, 3-0 contra o Nice, gols do Gabri Veiga, excelente jogador, 2 gols, e o Samu, colocando aí o Porto na 8ª colocação, que é aquela colocação de classificação direta, por enquanto. O Sport vencendo o Bruges da Bélgica, 3-0. O Kenda marcando gol, Luiz Soares, o seu atacante, o Trincão também. E o Benfica contra o Ajax, interessante esse jogo na Holanda, né, João? 2-0, Samuel Dal e Leandro Barreiro, e o Mourinho fazendo um meio-campo congestionado, só Pavlidis na frente e bastante jogadores, o Barreiro, o Sudakov, o Arsenal, fez um time bem congestionado no seu meio de campo, Richard Rios, né? E deu certo, funcionou. Ao belo e bom estilo Mourinho, conseguiu uma boa vitória. Foi uma jornada interessante dos portugueses na Europa. Sim, com esse resultado, o Benfica, que estava lá para baixo, estava em penúltimo, só à frente, curiosamente, do próprio Ajax, né? Venceu e passou para 30º e já pode sonhar em ficar entre os 24, né? Que são os que seguem para a próxima fase. No entanto, tem um calendário difícil. É o Napoli em casa, aí talvez seja um jogo menos difícil, mas depois é Juventus fora de casa e Real Madrid em casa, né? Então vai ser difícil somar os pontos para conseguir ficar nesses 24. Já o Sporting está numa ótima posição, que é o 8º, que são os 8 primeiros passam logo direto para. Nem sequer jogam em janeiro, passam logo direto para as oitavas, né? Só que também, realisticamente, não deve ficar muito tempo nesses 8 primeiros lugares, porque os próximos jogos só os 2 próximos são com Bayern Munique e Paris Saint-Germain, né? Só isso. E depois fora com o Atlético Bilbao. Exato. Depois fora com o Atlético Bilbao. Se por acaso o jogo com o Atlético Bilbao corre mal e os outros correm normalmente, o Sporting arrisca não fazer mais ponto nenhum, né? E então talvez até, quem sabe, cair dos 24 primeiros lugares e ficar fora. Mas o treinador Rui Borges disse que, bom, sonhar sempre podemos, né, em ficar entre os 8 primeiros. Mas eu acho difícil, tendo em conta esse calendário, e por isso vejo como mais provável o Sporting ir para a segunda fase, como no ano passado, né? Até porque o próprio treinador e o clube já assumiram que a prioridade eu ia dizer o Brasileirão, a prioridade é o portuguesão. Portuguesão. O portuguesão, porque obviamente que na Liga dos Campeões não é para ganhar, não é só para fazer algum dinheiro e ganhar prestígio, né? E por isso, se houver alguma poupança de jogadores, etc., será nesses jogos da Liga dos Campeões. E o Porto venceu o Nice, que é o último classificado de toda a competição, de toda a Liga Europa, e está em 8º, acredito que passe, né? E uma palavra também para o Braga, que está em 7º. O Braga está à frente do Porto, está a fazer uma boa Liga Europa também. Portanto,
pode ser que os dois passem direto, né? Tanto o Porto como o Braga nessa Liga Europa. E o futebol português, entretanto, também está de parabéns por outra coisa, né? Caco, por ter sido campeão do mundo de sub-17. Tu falou o portuguesão e tem os portuguesinhos, né? A Exato. garotada de Portugal passando pelo Brasil, vencendo aí o Mundial Sub-17, 1-0 contra a Áustria. E aí eu vou falar um pouco mais de uma forma genérica, abrangente. Você falou, tem 10 milhões de habitantes Portugal. Mas parece que nos últimos tempos o futebol brasileiro precisa descobrir Portugal. O que está acontecendo que tem tantos talentos? Um país tão pequeno em população está conseguindo ter tanto sucesso. E não é só a questão de categoria de base de jogadores de talentos. É uma questão de treinadores, de scout, de formação, de escolas de futebol. É impressionante o que Portugal está construindo e isso está refletindo na seleção principal. A seleção principal de Portugal é hoje uma das maiores do mundo. E você sempre fala isso. Por não ser uma potência mundial, econômica e populacional, acaba não tendo aquela força e até olímpica para outros esportes em função disso. Mas no futebol é tanta determinação, é tanto talento e tanto estudo e uma escola portuguesa a ser seguida para o Brasil de alguma forma, nessa parte operacional, digamos assim, tática, técnica, de estudo, acadêmica, que isso está refletindo. Uhum. Agora, eu não sei se nisso o que me chamou a atenção é um mapa de que os jogadores, pelo que vi, não sei se estou enganado, o João me corrige, são só jogadores dos 3 grandes clubes ou eu vi um mapa que mostrou só que a maioria são dos 3, que é Porto, Benfica, que é o que mais tem, e o Sport, que tem menos, né? Ou tem já garotos jogando em outros países, ou Portugal valoriza muito o jogador que joga na base em Portugal. Isso que eu queria entender, porque brasileiro já tem garotos jogando fora do país, muitas vezes em seleção de base. É que se fosse talvez a seleção sub-20, né, talvez já houvesse alguns fora, mas como é sub-17 ainda tá tudo em casa, ainda está tudo em Portugal, principalmente no Benfica e no Porto. Principalmente no Benfica, mas depois o Porto são a grande base dessa seleção. O Sporting só tem um jogador que é um goleiro reserva. O Braga tem o goleiro titular. E tem havido bom trabalho também em equipes fora dos grandes. O Famalicão foi campeão há pouco tempo de juniores, né, etc. Tá havendo algum bom trabalho, mas realmente é um trabalho geral de todo o futebol português que tem sido muito bom e que está colhendo agora frutos mesmo, frutos em forma de títulos, né, em forma de muitos jogadores de qualidade. É um trabalho que começou por ser uma ideia, né, uma ideia universitária, digamos, começou por aí, começou -se a desenvolver muito do ponto de vista mesmo académico, aí resultou em haver grandes treinadores, resultou em haver grandes formadores e resultou em haver grandes jogadores, né? Além disso, Portugal, quem conhece Portugal, muitos que nos ouvem são portugueses, ou muitos são brasileiros que já lá foram, veem que Portugal é uma loucura incrível para o futebol, quase ao nível do Brasil, né? Se liga a televisão, qualquer canal está a falar de futebol, mas até para o Brasil, eu acho. E a rivalidade dos 3 grandes é muito forte, muito pesada, então há 3 jornais esportivos, né? Que no Brasil não há jornal esportivo no sentido de jornal impresso, né? O Volância, etc., o GE, o All Sport, só que são online. Lá são jornais ainda impressos, como acontece em alguns outros pontos da Europa, como Espanha e tal. Saudade disso. E também não, mas estão todos mal das pernas pra caramba no impresso, Eu né? sei, mas eu adoro o jornal esportivo na banca, é muito legal. Esportivo ou qualquer outro, né? Porque hoje em dia já não se vê quase nenhum. Sim, sim. Mas então, essa paixão pelo futebol que sempre houve, mas isso é comum a muitos outros países, lógico, juntou-se um lado acadêmico que formou muita gente boa mesmo do ponto de vista acadêmico em todas as áreas, do treinador ao dirigente, né? Basta ver que o dirigente do Flamengo é português e do Vasco da Gama também é um português, e agora os jogadores. Eu queria destacar aqui 2 ou 3. Gostei muito do Banjaqui, o lateral direito do Benfica, bom lateral. Gostei do Mauro Furtado, que é zagueiro também do Benfica, foi eleito o 3º melhor jogador da prova, um zagueiro. Ele é canhoto, mas
mas é ele que bate as bolas paradas, inclusive não só as faltas, não, os cantos também, né? Os escanteios. É ele que bate, é raro, né? Você vê um zagueiro bater os escanteios, mas ele bate muito bem na bola e não é tão alto, embora zagueiro, e por isso não faz tanta falta lá no meio, lá no miolo, para cabecear. E então o treinador, que é o Bino, usa ele como batedor de faltas. Destaque ainda também para o Anísio, que foi o melhor o goleador do time, não da prova, porque da prova foi o Johannes Moser, bom jogador austríaco, quando jogou mais uma vez muito bem, é um ótimo jogador. Foi o Anísio, que é um ótimo atacante do Benfica, forte, técnico, e destaque ainda para o Mateus Mide, que foi eleito o melhor jogador, é um camisa 10, assim, camisa 8, 10, ali da seleção portuguesa, que é do Futebol Clube do Porto, e que tem uma curiosidade, ele é meio brasileiro, né? Ele ainda pode jogar para a seleção brasileira se ele quiser, tomara que os portugueses não deixem, né? Porque ele é filho de um ex-jogador de futsal que jogou em Portugal há muitos anos, se radicou em Portugal, chamado Adriano Mide, natural de Curitiba, jogou em muitos clubes portugueses, o garoto já nasceu lá, já nasceu no Porto, tá no Futebol Clube do Porto desde os 4 anos de idade, você imagina. Que história, hein? E então ele já é português, né? E acho que já sente mais a camisa portuguesa, mais ou menos parecida a história com outro Mateus, já nos séniores, que é o Mateus Pereira, que está lá no Manchester City, que jogou no Sporting, etc., que também é filho de brasileiros, nesse caso é 100%, eu acho, só que já cresceu em Portugal, então já virou português. O Mateus Midi é filho de brasileiro com português, é metade, Tem o metade. Otávio, que joga na seleção, tem o Isso. Matheus, O tem Pepe, acontecido bastante isso, né? já teve o Pepe, já teve o Deco, Pepe, mas o Pepe e o Deco são jogadores que foram para lá jovens, e daqui já é gente que vai para lá criança, vai para lá Mas bebê. além de brasileiros, isso que eu ia perguntar, tem também alguma tendência de. Porque Portugal é um país que atrai muita gente de fora também para mercado de trabalho, oportunidade. Então, Tem africanos também na base, tem de outros países, é, ou Africanos não é novidade, sempre em Portugal, quando eles pertenciam ao Império Português, já faziam parte, né? Basta ver o Eusébio, né? Mas era português porque Moçambique era considerado Portugal, era uma região de Portugal. Mas desde então, a ligação entre esses países e Portugal é quase que. Nem se nota a diferença, muitas vezes, tanto que você vê sempre os jogadores africanos nas seleções portuguesas, muitos, e que podem jogar também por duas nacionalidades. Eu acho que o Anísio é guineense, de Guiné-Bissau, a ligação. Embora sim, nesse nem todos de língua portuguesa, é isso que eu acho curioso, né? Nem todos país, são cabo-verdianos, angolanos, enfim, são africanos de vários países pela questão de e do mesmo, navegação muito próximo ali, né? exato, do mesmo jeito que você também, se for ver a seleção de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, etc., muitos deles são nascidos em Lisboa, nascidos no Porto, só que não tinham espaço nas seleções portuguesas, foram para a seleção dos países. Ou seja, é uma ligação tão. Não, Também. não se entende muito bem onde é que é a fronteira entre o que é que são esses países e o que é Portugal. Talvez tenha acontecido assim aqui entre Portugal e Brasil, mas ali no século XIX ainda, né? O Brasil é independente desde 1822, mas ali em 1840 o cara sabia lá se era brasileiro, se era português. Eu vim de Portugal, moro aqui, enfim, havia muito essa. Estava muito desbatida essa relação. Hoje em dia, com 200 anos já de independência, já não existe isso. Embora volte a existir agora por causa das imigrações, como o caso que eu falei do Mateus Midi. Mas um caso curioso é o tal jogador do Sporting, o único que lá está, que é o goleiro reserva. O nome dele eu não tenho aqui, posso buscar, mas é o nome da ex-União Soviética. Não sei se ele é ucraniano, se é russo mesmo, porque também tem muita colônia ucraniana, romena, etc., em Portugal, desde as aberturas do Muro de Berlim, etc., foram para lá morar muitos. Então já há alguns jogadores também E a com essa guerra também está identidade. espantando muito o ucraniano E também, agora, né? ultimamente, na guerra, né? Mas eu acredito que esse ainda tenha vindo, já a família tenha vindo depois da queda do muro e daquelas confusões todas que houve ali naqueles países. Foi muita gente, principalmente da Ucrânia para Portugal, ainda antes da guerra, foi mais aqui naquela fase pós-União Soviética, né? E então já é garotada com esses nomes meio esquisitos para nós, né? Acabados em Ova, em Eva e tal, mas que fala português melhor que eu, né? Que eu agora já falo com um sotaque meio brasileirado. Ou seja, é curioso como o mundo está a mudar, e isso não é só em Portugal, né? Você vê a seleção alemã, você vê a seleção a francesa, nem se fala, né? A seleção francesa é parecida com a portuguesa porque tem uma grande relação com países africanos.
Mas a seleção alemã, que não tem relação praticamente nenhuma com a África, a quantidade de jogadores de origem turca, de origem de países do leste, de países africanos também, que foram lá emigrados, é incrível, né? Já acabou aquela seleção alemã campeã do mundo de 90, que a gente via que era só altos e loiros, acabou, né? Agora tem jogadores de todo tipo. É um sinal de que o mundo mudou, né? E o mundo está cada vez menos. Acho que as nações daqui a uns séculos, de repente, já nem há nações, né? Tá todo mundo misturado. E eu É, acho. o mapa mundi do futebol ele é curioso por isso, e ele acaba antecipando o que o mundo deveria ser, né? Ele mais ter essa diversidade de cultura, de povos. Isso é legal para o esporte, é legal para a culinária, para a música, para a arte, é muito para o trabalho, para habilidades. Não adianta, cada cultura tem uma história de movimento até do corpo, né? Motricidade é diferente, né? A genética é bacana, a mistura. A Os Estados cidade. Unidos, né? Desculpa te interromper, mas é só para Não. dizer, a cidade onde você está hoje, São Paulo, é considerada a cidade mais vibrante do Brasil, né, e mais rica, etc. Talvez por causa dessa mistura, porque é a cidade onde se encontram no Brasil mais misturas de povos, né? Seja os portugueses, obviamente, seja negros e indígenas, que esses três são a base, né? Portugueses, negros e indígenas, mas depois os imigrantes italianos, os imigrantes árabes, os imigrantes judeus, que tem muitos, e de outros japoneses, etc. Tudo isso E de fez, vários estados do Brasil ainda e tem de isso, né? vários estados do Brasil, que fez com que a cidade se tornasse a potência que é. E se você ia falar dos Estados Unidos, eu te interrompi, se você vir Nova York, é mais ou menos a mesma situação. É talvez a cidade É. onde tem mais gente de vários lugares, inclusive dos próprios Estados Unidos, virou a cidade mais rica, mais importante de todas. Né? É um lugar que tem um pouco isso, de uma menor, e Florianópolis está ficando um pouco assim. Uhum. Ela teve por muito tempo, sempre tem argentinos em Canasvieiras, por exemplo, um reduto argentino, tem alguns uruguaios, tenho visto muitos venezuelanos, chilenos e paraguaios, e tem uma onda por causa da guerra de mais russos até que ucranianos, porque eu acho que a tendência dos ucranianos é São Paulo mesmo e Paraná. Tem muito ucraniano no Paraná, onde tem E, muitos poloneses também. e Floripa, você pode me corrigir, mas Floripa também já tem muito brasileiro de outro lugar, né? Porque Isso, muitos vai para lá gaúchos, paranaenses, paulistas pela proximidade, pela mas está proximidade. vindo o pessoal do Nordeste também, que gosta de frio, é curioso isso. Nordestinos que preferem um pouco mais de frio e menos calor, com praia igual, então é interessante. Agora, por isso que São Paulo você sai aqui, dá uma volta na quadra ou vai a qualquer lugar, tem restaurante de comida culinária do mundo todo aqui. Você consegue comer da comida da Tailândia, do Japão, do Suriname, da África, qualquer lugar. E é impressionante. E aí a qualidade para conhecer restaurantes em São Paulo é uma das grandes atrações que a gente tem aqui. Mas é legal essa questão da diversidade. Nos clubes portugueses a gente tem visto isso, que aí é um elenco diversificado, né, João? Um elenco ou um plantel? Como é que é esse negócio? Então, eu acho que essa é daquela língua que nos desune, que é meio que são duas palavras que são usadas em ambos os países. Mas em Portugal se une mais o plantel, ou seja, é aquele quando você vê até uma coisa, seja impressa, seja online, uma revista, dizer como é que vai, tipo como havia aquela revista da Placar, né, de aquele guia do Brasileirão seguinte, em que aparece lá qual é que é o time. Aqui no Brasil aparece elenco, né? E aparecem os jogadores todos. Em Portugal aparece sempre plantel, ou seja, a primeira escolha para dizer conjunto, grupo de jogadores no time, lá em Portugal é plantel, aqui no Brasil, julgo eu, é elenco, embora eu saiba que no Rio Grande do Sul, por exemplo, o plantel também é muito usado, né? E como você me falou, mas e em Portugal de vez em quando também se usa elenco. Quem é jornalista sabe, às vezes a gente está escrevendo e para não repetir sempre a mesma palavra, sempre plantel, usa a palavra elenco, etc. Mas a verdade é essa. Em Portugal é mais plantel, aqui no Brasil é mais elenco, mas quer dizer a mesma coisa, ou seja, o grupo de jogadores que faz parte de um determinado time. No Rio Grande do Sul se usou por muito mais tempo, por um bom tempo, mais o plantel. Aí é aquela coisa da unificação da própria televisão, com transmissões nacionais, enfim, meio que unifica algumas expressões
elas se tornam as novelas para outras coisas no Brasil, né? Talvez estão influenciando em Portugal algumas gírias, elas influenciam, né? Elas acabam gerando uma opinião e uma maneira de falar, e aí o elenco meio que virou padrão. Mas no rádio do Rio Grande do Sul é muito o plantel do Internacional, o plantel do Grêmio, era plantel. E depois eu acho que era até grupo de jogadores, essa coisa de elenco era mais formal, mas hoje é usado até em primeira mão, assim, é o que se utiliza Entretanto, mais. entretanto, só para dar a raiz etimológica que eu procurei aqui, plantel vem mesmo de plantas, como pode parecer, era conjunto de plantas, uma palavra que vem do espanhol. Talvez por isso se usasse mais aí também no Rio Grande do Sul, que tem mais fronteira aí com os países que falam espanhol. Os espanhóis dizem plantilha, né, em relação ao futebol, É por isso, pode ter certeza que é por isso. mas Eu me que vem lembrei de do plantas. plantilla, exatamente, plantija. Era um conjunto de plantas, plantel, e elenco vem do grego, que significava lista, catálogo, ou seja, uma lista, né? É a lista dos jogadores, ou seja, faz sentido tanto uma palavra quanto a outra. Não sei por que me veio a expressão que às vezes eu tento buscar se em Portugal também se usa. Tinha uma palavra que eu utilizava, não tem nada a ver com isso, com a questão de plantel ou elenco, mas ela veio. O colete, aquele colete de treinamento, quando o técnico distribui coletes, no Rio Grande do Sul se usa jaleco, às vezes. Isso é dos médicos, né? Lá em Portugal é só Mas não, é o colete, jaleco do médico também, mas se usa jaleco para esse colete do jogador também, ou aquele da imprensa, sabe? Quando para entrar num gramado tem aquele negócio escrito imprensa aí, ó, pega o teu jaleco. Não, no Rio Grande do Sul é jaleco, Em não é Portugal, colete. em Portugal acho que é só colete, ou colete, para dizer no sotaque local, colete. O Rio Grande do Sul, às vezes, é um país à parte em algumas coisas, mas é bacana trazer um pouco disso. Estava falando de estados, né? São Paulo abriga outros estados, tem muitos gaúchos também aqui, catarinenses, enfim. Mas será uma grande decisão da Libertadores na próxima jornada. Nós traremos o resultado, repercussões, enfim. Já começamos a projetar o ano, certamente com o campeão brasileiro já definido, bem provável que seja o Flamengo. Legal, João, acho que falamos muito bem da Libertadores, essa questão de Portugal, gosto muito dessa influência que temos de Portugal, que serve de exemplo para nós. Um abraço e até a próxima. Um abraço, cá, até a próxima.